Mais um programa começando. Rian, recado para a galera. Pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Rian aqui, diretor do Ideias de Fluxo. E para você que está chegando agora, já vai se inscreve no canal, deixando aquele comentário também, tá? Aproveita e também segue nosso colaborador, nossa collab. E vamos que vamos para mais um programa. Lembrando, a gente vai agradecer aí o pessoal do Alagoas Web, Caldevol, Império Óptico, Telcity, Teltúnio Ordinário, Drogaria Farmaleira, pessoal da Ligue e Grupo Santana, o S que faz parte do seu lar. Eu, Selma, estamos aqui com muito prazer. Hoje, nossa convidada, né, é uma convidada de honra, a doutora Juliana Nogueira, nutricionista esportiva e de estética. Vocês aí que estão querendo emagrecer ou manter uma vida saudável, fica ligado que esse programa é para você. Doutora, que prazer. Fique à vontade. Prazer meu estar sendo recebida por vocês aqui. E aí a gente já começa lhe perguntando, saúde, tá na balança? Não, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né, sobre isso, já adiantando um pouquinho, e eu estava dizendo a ela a importância da perda de peso efetiva, né, da perda de peso, sendo esse peso gordura, porque a gente quer eliminar a gordura, mas mantendo a massa muscular. As medicações vieram aí, estão em alta, e a gente está vendo muita gente usando das medicações, e eu sou a favor do uso das medicações desde que elas sejam feitas com responsabilidade, né, do jeito certo. E a gente tem que focar no emagrecimento perdendo gordura e não massa muscular. Então, peso por peso perdido não quer dizer nada. A gente tem que melhorar a composição corporal e perder gordura. Aí sim é um peso efetivo. Aí sim é saúde. A gente já estava falando justamente sobre isso, né? Que agora está essa onda da injeção, da agulhinha. E eu comentando com a Juliana aqui sobre essa questão de emagrecer só com ela, sem fazer um exercício, sem fazer um acompanhamento nutricional. E aí eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, Ju. Essa questão de quem está tomando a injeção sem nenhum acompanhamento nutricional, não está fazendo academia, não está fazendo uma caminhada. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, como eu falei, a medicação tá aí, tá em alta. E ela veio para ser usada. E a gente tem que usar ela, só que da maneira certa, né? Da maneira efetiva. A medicação ela vem como um start para quem a gente vê pessoas que passaram a vida inteira tendo dificuldade, tentando várias maneiras diferentes de emagrecimento, vários métodos, indo para nutricionista, para médico, para isso, para aquilo outro, e sem ter resultado. E a gente vê essas pessoas fazendo uso da medicação e às vezes um mês tendo resultados assim, incríveis. Então ela veio para dar esse start, para ver que é capaz, para dar aquele ânimo que às vezes falta na gente no começo, porque é normal, né? A gente é feito de hábitos. Se a gente tem maus hábitos e cultiva eles por anos, não vai ser de um dia para a noite, porque a gente decidiu que agora quer emagrecer, que a gente vai acordar e fazer tudo diferente. É difícil começar. E a medicação ela vem para dar aquela força inicial que a gente precisa, né? Ela diminui o apetite. E é fato, assim. Existem vários fatores que a gente leva em consideração, não é só esse, mas ainda tem aquele primeiro lá que é: se eu gasto 2.000 calorias no dia e eu como 2.500, eu vou engordar. Se eu gasto 2.000 calorias no dia e eu como 1.000, eu vou emagrecer. Isso ainda é uma regra principal. Então, se a medicação atua tirando o apetite e você come menos, você vai emagrecer. Se você está gastando mais energia do que você está consumindo, você vai emagrecer. Mas esse emagrecimento vai ser efetivo ou não? Esse é o X da questão. É por isso que é importante o acompanhamento médico, para poder saber a dosagem, fazer o início da medicação certo, o protocolo lá no meio, depois o desmame correto, para você ter a manutenção desse peso perdido, né, depois de perder. Então, para isso é importantíssimo o acompanhamento médico. Até porque não é só, assim, apesar de ter muito menos efeitos colaterais do que medicamentos que a gente vinha, né, antigamente, ela é uma medicação, ela sobrecarrega o fígado, os rins. Então, assim, a gente precisa ter um contexto também da saúde toda do paciente para saber se realmente é indicado, se você pode usar. Então, o médico entra nesse aspecto, né? Mas se você só usar a medicação e não mudar os seus hábitos, não mudar a alimentação, você vai caminhar até certo ponto. A partir dali, você vai precisar fazer ajustes na medicação ou na alimentação. Porque, assim, se você simplesmente parar a medicação, você vai voltar a ter seu apetite, né, normal, vai voltar a comer o que você comia antes na quantidade normal. Você não tem como manter a alimentação que você tinha, né? Enquanto você está no uso da medicação sem apetite, você tem o uso da medicação, seu apetite volta, você volta a comer mais de novo, e aí você tem um reganho de peso, às vezes até maior
do que quando você começou a usar. Então, assim, se você não mudar também os hábitos alimentares, se não mudar também os hábitos de atividade física, você não vai conseguir manter aquela perda de peso que você teve, não vai conseguir progredir além de um certo ponto, né? Essa mágicazinha de comer menos do que o que gasta no dia, ela funciona até certo ponto, né? Depois a gente precisa buscar novas estratégias, novos ajustes para conseguir manter esse resultado. Ô, Juliana, a gente já começou aí pelo hype aí, o que está em alta no momento. Eu vou falar o que eu vejo basicamente no dia a dia, principalmente na academia. Uhum. Tem várias pessoas que não faziam atividade física, independente de corrida ou musculação ou qualquer outro esporte. E hoje tem muitas pessoas que eu vejo fazendo uso, ela mesma compra, ela mesma se aplica. É, Qual é o grande problema para essas pessoas e qual seria realmente o passo inicial no certo, como deve ser feito, né? Como eu falei, né? A medicação, apesar de a gente já ter evoluído muito, antigamente a gente via remédios, né, para emagrecer, que era uma loucura, tinha mil efeitos colaterais, enfim, até A gente psicológicos. tava conversando, né? Tem um que se você toma e não fizer um acompanhamento devido com o médico, é capaz de você matar alguém de tão irritado que ele deixa. Que fica, exatamente. Assim, então, assim, apesar de ser uma medicação nova, tem muito menos colaterais nesses aspectos, assim, como a gente via antigamente, mas é uma medicação, toda medicação tem o seu risco, é uma medicação forte. Então, assim, você tem que estudar qual é a pessoa que está usando, se a pessoa já tem uma patologia, se você já tem, né, outras questões que já sobrecarregam o seu fígado, os seus rins, você entrar com mais uma medicação, sem, né, aconselhamento de ninguém, na quantidade que você viu que o amigo usa, que alguém passou, que eu vi que fulano toma tanto, então eu vou tomar também, vou tomar tantas vezes na semana, assim, sem esse acompanhamento certo, isso pode trazer vários, a gente vê vários casos de relato de pancreatite pós o uso da medicação, né, muitas pessoas tendo questões, né, enfim, evoluções de saúde que não são legais porque está tomando indiscriminadamente, né, de qualquer jeito. Então, assim, é muito importante o acompanhamento médico nesse aspecto. O segundo fator é para a questão de valer a pena o seu investimento. É uma medicação que a gente vê que, justamente por ser tão procurada, é bastante cara, né? É uma medicação cara. Para você estar investindo nela, tomar ela e não mudar nada. Antes eu comia um bolo inteiro, agora eu não consigo mais comer o bolo inteiro porque o meu apetite está reduzido. Agora eu só como 3 fatias, uma fatia. Mas se você continuar comendo bolo, frituras, pães, massa, comendo inadequadamente, quando você parar o mês ali da sua medicação, quando você parar ali de tomar a medicação, você não vai ter mais fome de comer só uma fatia, você não vai ter mais fome de comer só um pedacinho, você vai ter a fome de comer de novo o bolo inteiro. Se você continuar, né, com a qualidade da sua alimentação ruim, você não vai conseguir manter aquele resultado que você estava tendo antes, porque volta para aquela máxima, você está tendo um resultado de emagrecimento porque você está comendo menos. Você está comendo menos porque você está tendo menos apetite por conta da medicação. Quando isso parar, onde é que você vai sustentar essa sua perda de peso, né? Então, assim, o remédio vem para ajudar. É difícil você ter um apetite aumentado, você come muita besteira, até aquele croque-croquezinho, assim, dos alimentos, num cheetos, de uma coisa assim. Isso é feito para viciar, para você querer mais. Quando seu corpo está comendo bastante carboidrato, seu corpo pede mais carboidrato. Então, assim, eu digo às vezes para os meus pacientes, quando você se acorda e usa óculos, você acorda, bota óculos, acorda, bota óculos, acorda, bota óculos. Aí agora você fez uma cirurgia, não precisa mais de óculos, tá bom? Quando você se acorda, você não sente a falta do óculos aqui. Você usa um anel todo dia. Você hoje esquece um anel. Você às vezes não sente a falta do anel. Isso é hábito. E a mesma coisa vem com a alimentação. Se você está comendo sempre carboidrato, se você está comendo sempre doce, o seu corpo pede carboidrato, o seu corpo pede doce. Então, onde é que é o benefício da medicação? Porque ele entra para reduzir o seu apetite, para diminuir a sua vontade de doce, para diminuir a sua vontade de comer aquele carboidrato, diminuir até às vezes a vontade da bebida alcoólica, para quem bebe muito no final de semana e acha que isso não conta a bebida alcoólica também tem calorias, né? Então, assim, a medicação ela vem para ser um start inicial, mas tem que partir de você. E assim, eu como nutricionista clínica, o que eu percebo no consultório, assim, o ciclo da medicação, vamos chamar assim. De início, eu senti uma queda no meu consultório porque eu vi que a medicação estava em alta e as pessoas pensavam, poxa, estou usando remédio, não preciso de uma nutricionista porque eu estou aqui emagrecendo já por conta própria, como você falou. Eu compro na farmácia, eu mesmo me aplico, está funcionando, tudo certo, maravilhoso. Aí o que acontece? Tem um reganho de peso, às vezes até mais do que antigamente,
E aí volta desesperado, pelo amor de Deus, ó, então aconteceu isso, isso, isso. E eu vendo assim, percentuais de gordura astronômicos, porque antes a pessoa tinha um percentual de gordura, né? Tinha uma gordura elevada que você queria emagrecer, mas você tinha também uma massa muscular ali. Aí você faz o uso da medicação. A mais recente, né? Até tem menos colaterais, mas aquelas que a gente via antigamente, enjoo, fadiga, a pessoa ficava praticamente de cama, doente, e aí não conseguia treinar. Você perdia peso na balança, subia lá os 5 quilos, 6 quilos, maravilhoso, tô arrasando. Isso era massa muscular que você estava perdendo, isso era desidratação, era água que você estava perdendo. Às vezes, né, pela osmolaridade, enfim, dá mais diarreia, você fica o intestino mais solto, você perde água, você desidrata, isso perde peso na balança. Mas é esse peso que você quer perder? Foi um peso efetivo? Não, né? A gordura, às vezes, você perdeu 2, 3 quilos de gordura. Quando chega assim, perdi 8 quilos. Quando vê, foi 2, 3 de gordura, o restante. Água, massa muscular. Quando você tem esse reganho, né? Pós a medicação. Parei a medicação, não mudei meus hábitos. Comecei a comer a quantidade que eu comia antes, o meu peso voltou. Você acha que você voltou de massa muscular? Não. Voltou de água? Ele voltou só de gordura. Então, você perde 8 quilos com a medicação, 2 de gordura, 6 de massa muscular e água. Parou a medicação, voltou aos hábitos normais, que você não mudou nada na sua rotina. Continuou, voltou a comer como antes, você ganhou de novo 8 quilos. Foi 8 quilos, 6 de massa muscular, 2 de gordura? Não, foi 8 quilos de gordura. Então, a gente vê percentuais de gordura astronômicos que antes não via. Pessoas que você olha assim e diz, não, tá com sobrepesozinho, sobe na balança, a gente vai fazer a composição corporal 40, 42% de gordura. Quase metade do corpo de gordura. E isso não é um emagrecimento saudável, né? Isso não é um emagrecimento duradouro, uma coisa que você vai manter. Então, assim, eu comecei a ver esse ciclo das pessoas desaparecendo, depois voltando desesperadas, e agora eu vejo o quê? A união dos dois. As pessoas entenderam que não é ou nutricionista ou medicação. É nutricionista e medicação, entendeu? Para conseguir realmente ter um resultado efetivo. Dentro desse exemplo que você deu agora, assim, levando a sua profissão, e eu vejo também muitas pessoas próximas que estão fazendo uso e elas relatam para mim, como eu treino, dizendo que não tem vontade de treinar porque não tem força, elas começam a ter muito resultado, justamente, como você falou, na perca do peso, mas aí ela aumenta a dose, que é para sair rápido do peso, mas ela não sabe que está indo embora a massa muscular e ela não consegue treinar. No seu caso, levando para o ponto profissional, essa autodosagem, vamos dizer assim, é calculada, como é que fica? No caso de uma pessoa que quer continuar ativa na musculação, mas não quer parar o esporte e quer treinar e quer perder a peso. dose dela por peso, conciliar, né? né? Conciliar os dois. Exatamente. Então, assim, é justamente por isso que é importante o acompanhamento. Por quê? Porque a medicação, ela tem que funcionar até certo ponto. Assim, até essas mais novas, que têm menos efeitos colaterais em termos de enjoo, fadiga, essas coisas. Porque quando tem isso, é fácil. Você não consegue desenvolver no treino nunca. Por mais que você tenha a disposição e se force a ir para a academia, mesmo enjoado, nunca o seu treino vai ser o mesmo de quando você tá bem. Não tem como comparar. Se você tá mal, o seu treino não vai render. Então, assim, até essa medicação mais nova, que não tem tantos colaterais, você ainda fica bem para ir para a academia, mas ela reduz muito o apetite. Se você não souber conciliar, porque assim, a nossa energia vem da nossa comida. Aquela máxima que é clichê, mas é a mais pura verdade. A gente é o que a gente come, você é o que você come. Então, assim, se você, por mais que não tenha um apetite mas se você está comendo muito, muito, muito reduzido, você não vai ter energia para treinar. Você não vai conseguir desenvolver um treino que seja de qualidade, né? Não adianta treinar fofo, como dizem, né? Tem que treinar um treino efetivo. Então, assim, para você ter um treino efetivo, você precisa ter energia. Por mais que você não esteja com apetite, por mais que você possa até comer menos, mas você não deve, porque você precisa ter energia para poder render, para poder treinar, para poder ganhar massa muscular, para poder ter uma composição corporal boa e um emagrecimento efetivo. E não só um emagrecimento efetivo, assim, em termos de manter massa muscular e não perder, não, emagrecer e perder só gordura. Mas a gente até aumentar a massa muscular, porque eu vivo sempre com meus pacientes assim, massa muscular é um tecido vivo. Músculo, ele demanda energia. Quanto mais músculo você tiver, mais o seu corpo precisa trabalhar para manter aquela musculatura. Então, o que acontece? Quer emagrecer, só tem 1 hora de exercício no dia. Qual é o melhor exercício para fazer? Eu não tenho nenhuma dúvida que é a musculação. Porque quando você acelera o seu metabolismo, quando você cria massa muscular, você demanda mais do seu corpo para manter essa massa muscular,
a sua taxa metabólica, que a gente chama, né, que é aquele gasto de calórico diário nosso, ele aumenta. Então, assim, se antes no meu dia, para eu ficar deitadinha parada, hoje eu não consigo fazer nada, só deitadinha na minha cama parada, para o meu coração bater, para eu respirar, tudo isso eu preciso gastar 1.000 calorias, digamos. Eu treino, eu ganho massa muscular, eu aumento a quantidade de músculo no meu corpo. Esse músculo demanda energia. Então, eu passo, no lugar de gastar 1.000 no dia sem fazer nada, a gastar 1.500. Então, assim, a minha margem sobe. Com isso, a gente ganha o tão sonhado equilíbrio de você conseguir comer uma besteirinha no final de semana e não voltar a perder toda aquela semana que foi ali, né, de relação, você comendo certinho, você treinando para conseguir aquele déficitzinho, assim, né? Se a gente vai e consegue ganhar musculatura, ela demanda energia, aumenta a nossa taxa metabólica, aumenta o nosso gasto calórico ali diário, você não precisa nem estar na academia diariamente para colher os frutos. Um sábado que você não foi para a academia, o seu corpo ainda está precisando, demanda mais energia, o seu corpo ainda está gastando mais energia para manter aquela musculatura que você foi construindo ali diariamente. Mas você precisa, né, musculação, eu digo que é ingrato, você precisa ir ali assim, com aquela frequência certinha. Se você parar por um período de tempo, aí você já vê que a musculatura vai degradando, né, vai indo embora. Então, assim, é aquele trabalho de formiguinha constante. Se você tiver paciência de insistir ali na musculação certinho, 4, 5 vezes na semana, né? 3 a 4 vezes já começa a ver um resultadozinho, mas assim, o ideal, né? 4, 5, 6 vezes na semana. Fazendo ali musculação, melhorando a alimentação, eu não tenho dúvidas de que o seu resultado vai ser duradouro, porque você está trabalhando o seu corpo, preparando o seu corpo para aguentar o equilíbrio da vida. As pessoas às vezes olham para mim e ficam dizendo, nossa, mas você é super ligada, você não come isso, você não come aquilo. Eu sou. Final de semana eu como minha besteira, eu sabe, eu gosto, eu bebo um vinho, eu tenho minha rotina normal, eu não sou extremamente fixada em comer certinho. Agora, você não vai me ver em casa, a qualquer momento, comendo besteira por comer. Eu como a minha alimentação, assim, 90%, 95% das minhas refeições são refeições saudáveis. Eu vou pra academia diariamente. Você vê assim, 1, 2 dias na semana no máximo que eu faço, mas se der, de domingo a domingo eu tô na academia. E aí, assim, eu tenho as minhas exceções, tenho, mas são anos construindo ali aquela rotina para poder ter o benefício, né, disso. Assim, se você constrói um metabolismo que é acelerado, com uma alimentação 85, 90% saudável, não tem como dar errado. Mas as pessoas têm que investir nisso, assim, né, em fazer academia, em comer certinho, né, ter uma vida mais regrada. Juliana, então, muita gente ainda acha que musculação, por exemplo, eu quero emagrecer, não posso fazer musculação. Vou passar 1 hora na esteira. Né? Fala sobre isso, acho que é um ponto. É um ponto assim, eu digo assim sempre: exercício bom é o exercício que você vai fazer. Você é sedentário e não faz nenhum exercício. Você diz assim: olha, tem uma vizinha minha que ela vai caminhar toda tarde. Com ela eu ia, porque aí eu ia conversando, fofocando, não sei o que, com ela eu ia. É melhor fazer o quê? Caminhar ou fazer musculação. No mundo ideal, o melhor exercício seria a musculação. Mas se a musculação dissesse matricule na academia e você não for, às vezes só pagar a matrícula lá e ela estiver vencendo, faça a caminhada com a sua amiga, vai ser 1000 vezes melhor. Então, o exercício bom é o exercício que você faz, que você consegue fazer. Esse é o primeiro ponto. Mas se a gente tivesse assim, não, vou fazer qual é o ideal? Qual é o ideal? Tem 1 hora só no meu dia para fazer um exercício. Qual seria? É a musculação. Porque você vai colher os 2 benefícios. Tanto na musculação, você tem aquele gasto calórico ali do momento, né? Que às vezes eu estava marcando o relógio, gastei 400 calorias agora. Pronto, você gastou aquelas 400 calorias. Mas além disso, você construiu massa muscular, que também vai demandar mais calorias de você diariamente. Então você gastou 400 calorias, mais um bocadinho ali de todo dia daquele exercício, né? Que te acelerou o seu metabolismo. E já a esteira, a caminhada, o esporte, futebol, enfim, qualquer outro exercício assim, que seja mais de cardio, que não estimule a força, aí o que é que acontece? Você gastou ali 500 calorias naquela corrida. Pronto, você gastou ali 500 calorias naquela corrida. Acabou-se. Amanhã você tem que correr de novo para gastar aquelas 500 calorias de novo. E isso não está ajudando você a formar nova massa muscular. Não estou dizendo que é ruim correr, que é ruim fazer esporte, nada disso, mas o ideal, do melhor dos mundos, é conciliar os dois. Fazer 4, 5 vezes na semana musculação e 3 vezes um cardio, né? Que a gente chama, seria uma esteira, um futebol, um esporte assim. Uma corridinha, uma caminhada. Ô, Juliana, para as pessoas que têm o hábito de não se alimentar nos horários certos, e ela já está com sobrepeso, e agora está na moda, e está no hype, a amiga perdeu peso,
A Explica vizinha aí. perdeu peso, a prima perdeu peso. Assim, a quantidade de refeição básica hoje para uma pessoa sedentária, para um praticante de atividade física, com foco em ganho de massa muscular, e para essa pessoa que, assim, está acima do peso e não se alimenta e começou a fazer uso da medicação. Deixa eu uma coisa- complementar também. Eu queria que você colocasse junto dessa resposta qual seria, por exemplo, a alimentação, como você falou, o exercício ideal seria, se eu puder orientar e você fizer o que eu orientar de 1 hora por dia, seria a musculação. No caso da alimentação. Da alimentação, né? O que seria o ouro da alimentação. E Então, respondendo assim essa pergunta de maneira geral, é muito comum a gente ver, quero emagrecer, vou fechar a boca, vou parar de comer, vou cortar isso, aquilo. Só pensa em restrição no lugar de variedade, né? De diversificar um pouquinho ali. O que é que acontece? É fato que toda restrição gera uma compulsão. Então, um momento que você corta alguma coisa que você quer muito, que você fica ali passando vontade, tem uma hora que você não aguenta e você vai exagerar para o extremo oposto. Então, assim, toda restrição gera compulsão. Você cortar a alimentação não é o caminho do emagrecimento. E sim você diversificar a alimentação, variar, fazer melhores combinações, melhores escolhas, para aí sim, não é você sem comer que você vai ter um resultado. Você precisa comer, você precisa se alimentar. E outra, a comida, ela faz parte do social, né? Faz parte dos momentos de família, dos momentos de lazer. É ótimo comer. Quem não gosta de comer? Eu adoro comer. Então, assim, isso faz parte. A gente só precisa aprender a comer bem. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório acabam, às vezes, tendo que sair comendo mais do que o que vinham comendo. Mas o processo é para emagrecimento. Mas é uma comida de qualidade. A gente precisa ver a combinação dos nutrientes, uma comida de qualidade. Mas você não precisa parar de comer para emagrecer. Você precisa comer melhor. Isso sim, comer mais efetivo, entendeu? Então, essa de cortar alimentações, pular o café da manhã para chegar só no almoço, aí no almoço tô de boa, não sei o que, porque o dia ainda passa meio corrido, à tarde você tem que resolver uma coisa, outra tá no trabalho, passa ali tranquilo sem o lanche. Quando chegar à noite, aí já cansado em casa, não tem direito de comer, aí pede uma pizza, pede um sanduíche, pede um lanche, aí come o que programou lá. Às vezes até já chega em casa, tem lá um inhamezinho com uma carnezinha ali, come, eu não sei o que, 2 minutos depois tá com fome de novo, porque, não, mas eu tenho muita fome à noite. Não é que você tem muita fome à noite, você tem muita fome o dia todo, você passou o dia todo ocupando isso na sua cabeça com outras coisas. Quando chega à noite, é que isso aflora em você. Eu tenho uma fome de madrugada. Não é madrugada, você tem a fome de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, mas você negligenciou essa fome em vários outros períodos do dia e ela aflorou à noite justamente porque você parou, né, descansou, chegou em casa, né? Assim, eu vejo isso relatado por 80% dos pacientes. De manhã você come o quê? Não, nada. Eu acordo já em cima da hora, vou pro trabalho, não sei o que. E no almoço? No almoço eu nem tô morrendo de fome. Como aqui tranquilinho, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne, tudo certo. De tarde, não, de tarde eu não lancho, porque eu tô na correria, não sei o quê. De noite, de noite é que é o meu problema. De noite eu como. Por quê? Porque você não é o come Rian. Hoje sou eu aí, viu? É 80%, De viu? noite tá em casa, né? De noite tá em casa, você relaxa, você chega, né? Aí eu digo, lanche da tarde. Eu falo assim, não precisa não, porque eu não como não. Ó, eu quero que você faça lanche da tarde. Sabe por quê? Sabe qual é a função do lanche da tarde? É aquele momento, justamente que você não tá com tanta fome assim, você amenizar. Pra quando você chegar à noite, cansada do dia todo, sem parar pra pensar o que é que eu vou comer, não sei o que, a pessoa quer uma coisa prática, você não aguenta mais, você não vai chegar em casa, né, morrendo de cansaço e dizer, não, vou fazer aqui uma batata doce com Fazer uma frango, porque sopa. tô desejando uma batata doce. Não, você quer um pão, você quer um sanduíche, você quer uma pizza, pra comer logo e deitar e acabar, né? Encher a barriga, que você tá morrendo de fome, encher a barriga e deitar. É isso que a pessoa quer. Então, Não, justamente se eu para comer, evitar se eu comer isso, umas 8h30, assim, jantar, né? Quando é 10h30 que eu dou já vontade. tá com 10h30, fome. 11h eu já tô com fome de novo. Já fica querendo Misericórdia. beliscar, né? Não comer de verdade, comer Então, mesmo. assim, o ideal não é você cortar refeições, pular refeições, cortar. Eu amo pão é o que eu mais gosto. Então, agora eu quero emagrecer, eu não vou ver mais pão na minha frente. Vai ter uma hora que você não vai aguentar, você vai querer comer 3 sanduíches, porque um não vai fazer o efeito, não vai te satisfazer como você gostaria. Então, assim, é importante você achar esse equilíbrio. Se você ama pão, vamos encaixar um pão aqui na sua alimentação, mas ele não vai ser um sanduíche cheio de maionese, ele não, a gente bota um pão com ovo, não sei o que, naquela quantidade, no lugar de ser 3, 4 pães, um pão, enfim. A gente vai fazendo esses ajustes, não vai ser diariamente, mas bota 2, 3 vezes na semana, porque vai matando ali aquela vontade, mas sem, né, porque senão gera aquele desejo todo.
E assim, o que seria o alimento ouro, né? Eu digo sempre assim, não tem um alimento que vá salvar ou botar a perder a sua dieta. Não vai ter um, como eu falei, o pão, pode ser o chocolate, pode ser tudo. Eu amo o chocolate, eu amo. A gente arruma um jeitinho de fazer parte ali da sua rotina. Como eu falei, não vai ser necessariamente diariamente nada. Nem também vai ter um alimento que eu diga assim, se você comer ovo todo dia, você vai secar, você vai ver. Não existe esse também. Mas o que é que acontece? Se eu fosse falar assim, de grupo alimentar ouro, é a proteína. Hoje em dia a gente está vendo até uma alta da proteína, vários alimentos que não eram tão proteicos, o pessoal arrumando jeito, né, de virar proteico, de arrumar proteína, de não sei o quê. Mas por quê? Porque a proteína é o padrão ouro, ela faz parte dessa formação dessa massa muscular, né, que é tão falada, e a gente não acumula gordura através do consumo exagerado de proteína, da mesma maneira que acontece com o carboidrato, né? Quando a gente come muito carboidrato, é muito mais fácil estocar como gordura para o nosso corpo do que quando a gente come muita proteína. Quando a gente come proteína em excesso, parte dela é eliminada na urina. Então, por isso, às vezes, a gente escutava antes, ah, o whey protein é péssimo para os rins, não pode, não sei o que. Não é isso. O whey protein é uma fonte de proteína. Proteína em excesso, ela faz mal para os rins, mas é em excesso. A gente precisa ter, como em tudo, um equilíbrio, né, na alimentação. Mas, de uma maneira geral, uma alimentação mais proteica é mais favorável ao emagrecimento e ao ganho de massa muscular. Então, se fosse escolher um grupo alimentar, seria a proteína para mim. Ô, Juliana, você falando aí agora, eu lembrei. Dentro do que você falou agora, tem pessoas, eu costumo dizer o seguinte, que tem pessoas que não praticam atividade física, com o objetivo de ganhar massa muscular, que dizem o seguinte, não faz diferença de você consumir 3 pães francês e consumir uma tapioca. Você consumir 2 fatias de pão Já integral ia perguntar e sobre comer um isso. pão doce. O cara que treina, ele vê que faz diferença no corpo né? dele. A Faz composição do músculo dele, da musculatura, afeta tudo isso. E outra pergunta, daqui a pouco você responde. Em relação ao leite, é vilão ou faz bem? Boas Agora podem. perguntas. Eu vou Deixa eu juntar complementar. complemente. Você falou da proteína, que seria, na minha opinião, mais pro almoço e tal. O que você orientaria dentro da pergunta do Siri para o almoço e para o café e para o jantar? Pronto, bons aspectos assim diferentes, Quando né? finalizar, Então, tem outra pergunta sobre a. Você agora está sendo É. bombardeado. eu gosto assim, adoro assim. Então, a primeira pergunta, né? Essa questão que você falou, a tapioca é a mesma coisa que o pão, o pão doce é a mesma coisa que... O que é que muda? Qual é a diferença disso aí? É a mesma daquela do arroz integral ou do arroz normal? O que é que muda disso aí? Todos esses que você citou são fontes de carboidrato, né? O carboidrato, ele age no nosso corpo de uma maneira, né? Estimula nossos hormônios de uma maneira. E aí, o que é que acontece? O ideal é para o processo de emagrecimento e também para o processo de hipertrofia você não ter um pico de glicemia muito alto. Aí entra um pouco naquela questão até do jejum. é bom fazer jejum, jejum é uma boa estratégia. Jejum usado como estratégia da maneira correta, na quantidade de tempos correto, na frequência correta, ele é maravilhoso. Mas jejum por jejum, você simplesmente cortar uma refeição e depois comer uma refeição errada, ela pode ser muito pior, justamente por conta desse pico de glicemia. A gente, quando fica muito tempo sem comer, fica com glicemia baixinha, né? O açúcar no sangue fica bem baixinho. E aí, quando a gente come, principalmente carboidrato, a gente tem esse pico glicêmico, né? A nossa glicemia sobe. Se a gente come um carboidrato refinado, que a gente chama, que seria o pão doce, que seria o pão sem ser integral, que seria a tapioca, só a tapioca, né? Só a goma. Aí a gente teria um pico glicêmico maior, entendeu? Quando a gente tá assim. Então, o que é que a gente faz na alimentação para poder equilibrar e a gente não ter esse pico de uma vez, né? Porque muitas vezes quando a gente come um carboidrato, é que acontece? Esse açúcar no sangue, né? Sobe bem muito e depois desce bem muito rápido. Então, a gente tem essa subida. E aí, isso faz o nosso organismo o quê? Estocar gordura. E aí, como é que a gente evita isso? A gente equilibrando essa alimentação, a gente botando fibra, que aí é a diferença do pão integral para o pão normal, é a presença da fibra. É a diferença do arroz normal para o arroz integral, é a presença da fibra. Isso baixa o índice glicêmico do alimento, e aí essa curva não sobe de uma vez, ela vai, sobe um pouquinho, e ela se mantém alta por um períodozinho de tempo, e nunca tão alta quanto quando a gente come só o carboidrato. Então, assim, a diferença Isso é entre importante a saber. tapioca, ou a tapioca com a chia, a tapioca com a linhaça,
A exatamente crepioca. essa. É A interessante. crepioca, pronto. A crepioca é a mistura da tapioca Com com o ovo. ovo. O ovo é outra coisa que abaixa o índice glicêmico daquela alimentação. Então, assim, não é a diferença não é você comer um pão, 3 pães ou uma tapioca. É você comer um pão com ovo, ou comer uma tapioca com ovo, né? Uma crepioca que seria assim, ou com fibra, né? Ou com farelo de aveia, com linhaça, com psyllium, né? Com alguma coisa desse tipo, ou o pão integral, ou o arroz integral. A diferença é essa, é o índice glicêmico e aí o pico de glicemia que a gente tem no sangue, né? Ela se mantém a glicemia mais controlada ali naquele momento. E aí o seu organismo não estimula os hormônios que dizem assim, vamos guardar tudo isso. Aí entra também outra questão, que é a hora de comer. Mas o estômago não tem hora, o intestino não sabe que horas são, não sei o que, não sei o que. Isso interfere. Interfere por quê? Justamente por conta desses hormônios. Quando a gente se acorda, quando é de dia, quando tem a luz do sol, o nosso organismo é estimulado a produzir hormônios para que a gente coma, para que a gente ande, para que a gente se movimente. E hormônios que vão fazer a digestão, que vão fazer a gente se movimentar, que estão preparados para isso. Aumenta cortisol, aumenta, enfim, tudo isso. Então, quando você come um prato de feijão com arroz, meio-dia, os seus hormônios estão em alta, então ali ele vai comer e a gente vai digerir isso aqui, vamos lá trabalhar. Quando é de noite, esses hormônios abaixam e vem os hormônios de restauração, de descanso, que eles sim ficam em alta. Então, quando o seu organismo está de noite com esses hormônios de restauração em alta, os hormônios de digestão mais em baixa, e aí você vem com o mesmo prato do arroz, feijão lá, da mesma quantidade, o mesmo prato do almoço, você vem com ele de noite, o seu organismo não vai absorver da mesma maneira, porque seus hormônios não estão... Eita, peraí, agora ele comeu, bora, precisa produzir esse hormônio, esse, aquele outro, enfim, o negócio tá lá subindo, e aí a É gente como não se consegue alterasse o horário metabólico então, ali. assim, a sua absorção não acontece da mesma forma. O seu organismo não responde da mesma forma, mesmo sendo a mesma quantidade de comida e a mesma comida. Só de mudar o horário, você absorve ela de uma maneira diferente, entendeu? Então, assim, isso também faz diferença. A hora de comer faz diferença. Nós somos feitos para ficar acordados de dia e dormir de noite. Isso, para a regulação hormonal, Até é que horas essencial. é o ideal para comer? Porque Olha, o tem máximo, isso assim, o ideal, no mundo ideal, no mundo o ideal. máximo para que seria ideal, você começaria às 7, 7 e meia no máximo, para poder, né, dar o tempo de fazer a digestão daquilo ali e descansar à noite, entendeu? E o que E comer à regenerar. noite, E o já? que comer à noite? Então, uma refeição equilibrada, que tenha carboidrato, proteína e fibras e gordura, né? Então, assim, a gordura normalmente ela já vem do preparo. Às vezes você usa um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, que não deveria, mas enfim. Essa já é a fonte de gordura normalmente ali da alimentação. Aí uma fonte de proteína, carne, frango, peixe, ovo, né? É uma fonte lá aí de proteína. Também tem o frutos do mar, né? Camarão, enfim. Mas uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Aí a fonte de carboidrato que a gente adequa a quantidade e o tipo do carboidrato a depender do objetivo. Se é uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular, querendo ganhar força, a gente já bota um pouquinho mais de carboidrato. É uma pessoa que está buscando emagrecimento, a gente já diminui um pouquinho o carboidrato, entendeu? Vai tendo essa variação de acordo com o objetivo, enfim, tudo mais. Lógico que isso, assim, a gente está falando de uma maneira geral, a grosso modo, mas aí vem uma pessoa que tem questão com colesterol, com pressão alta, com patologias específicas, aí a gente vai fazendo ajustes dentro disso, claro. Mas, assim, de uma maneira geral, funcionaria dessa forma, e não só no jantar, mas em todas as refeições. Uma refeição equilibrada, um prato equilibrado, ele deve fazer parte, né, da alimentação de todo mundo. Todas as refeições têm que ter proteína, não só o almoço, pelo amor de Deus. Tem muito mito Boa, também. viu? Porque o pessoal fala, não, carne não pode comer de manhã, não pode comer à noite, porque o organismo vai dificultar o A processo dela. digestão, né? Não, é bem assim. Você puxou dois aspectos diferentes aí que são muito importantes quando a gente fala de proteína. Ah, a Nutri falou que era para comer proteína, vamos todo mundo arrochar aqui na proteína. Não. Não é isso que eu estou dizendo. É o seguinte, o consumo proteico, a gente tem que ter, calcula, né, pelo peso, enfim, por alguns fatores, pelo objetivo e tudo mais, mas aí vamos supor que eu calculei. Para você, o ideal é você comer 100 gramas de proteína no dia. Aí você chega no almoço, bota 100 gramas de proteína, que não significa que sejam 100 gramas de frango ou de carne, mas enfim, digamos que você consiga comer ali 500 gramas de frango, que dê 100 gramas de proteína, e que você coma tudo aquilo ali no almoço. Fiz certinho como a minha Nutri pediu, consumiu minha proteína diária? Não consumiu. Por quê? Porque a gente só absorve, é muito individual, porque é do intestino, do organismo de cada um, mas os estudos mostram que a gente só absorve de 35 a 45 gramas de proteína
por refeição, digamos que a cada 2 horas, 2 horas e meia, você consiga absorver até 45 gramas de proteína naquela refeição. Então, você tem que comer um pouquinho no café da manhã, um pouquinho no almoço, um pouquinho no lanche da tarde, um pouquinho à noite, para que o somatório desse dia todo você consiga absorver 100 gramas de proteína. Então, não adianta botar só a proteína no almoço, porque nem exagerar na quantidade de proteína do almoço, porque você não vai conseguir absorver aquilo tudo. E é aí que acontece o perigo de sobrecarregar os rins. Por quê? Porque você comeu em excesso. A gente está usando isso aqui agora. Isso aqui, tudinho, a gente não vai precisar usar. O que é que a gente faz com isso? Uma parte vai acumulando como gordura, outra parte urina, excretado pelos rins, é filtrado pelos rins, e aí começa. Aí faz cálculo, enfim. Por quê? Porque se toda vez que você está consumindo proteína em excesso, toda vez que essa proteína está sendo excretada na urina, está se acumulando nos rins, vai causar danos aos rins. Então não adianta você sobrecarregar o seu organismo com proteína. Você tem que consumir a proteína fracionada ao longo do dia, dividida em várias refeições. E a outra questão que você falou foi a questão da digestão da proteína, porque a proteína indigesta fica assim. Realmente, a proteína e as fibras são o que dão saciedade. Então, é mais um benefício da proteína. É a gente se sentir satisfeito. Às vezes a pessoa diz, eu lancho de tarde, mas chega à noite, ainda tô morrendo de fome. Aí você lancha o quê? Bolacha, pão, uma tapioca com... Mas e a proteína dessa refeição? Cadê? Não te dá saciedade. Quando a gente come um prato de miojo, pouco tempo depois, já 2 horas, 2 horas e meia depois, você tá com fome. Agora vá almoçar numa churrascaria. Coma ali aquela carne, rodízio de churrascaria. Come ali, enche a sua barriga de carne. Quando é que você vai ter fome de novo? À noite, olhe lá se não for no café da manhã do dia seguinte. Por quê? Porque ela demora muito mais tempo ali para fazer a digestão realmente daquela proteína. Então, assim, fracionando ao longo do dia, comer vou dormir 10 horas da noite, costumo dormir 10 horas da noite. O ideal é a gente trazer esse jantar para mais cedo para dar tempo ali de você digerir aquela proteína e dormir. Mas volta também para aquilo que eu disse, né? Tem o ideal e tem o que a gente consegue fazer. Não, eu trabalho, eu chego no meu trabalho só 7 horas da noite e não consigo comer antes. Então, vamos ajustar, diminuir um pouquinho a proteína desse horário, bota a proteína mais em outro horário do dia, ou faz 2 lanches, fraciona o lanche. A gente vai arrumando um jeito de organizar ali para dar certo, porque, né, a gente vive no mundo real, né? A gente tem nossas atribuições, tem filho, tem isso, todo dia que chega em casa e, né, tem uma intercorrência e sai diferente do que a gente planejou, a gente planeja para que a gente tente organizar, mas a vida vai acontecendo, né? Por isso que o processo de emagrecimento nunca é linear. Só tava aqui em cima, eu era gorda, e de repente eu emagreci, não. Era gordo, emagreceu, aí você fez uma viagem, aí teve o Natal, aí teve o Carnaval, aí depois você voltou, aí São João. desorganizou lá, não sei, lá em casa quebrou não sei o que, a gente foi fazer uma reforma, mudou e sei lá, desorganiza de novo, e assim a gente vai, né? Nessa linhazinha, achando o que funciona. Doutor, em relação aos carboidratos, vamos lá, que eu sou amante de macarrão, pão, tudo. Qual seria a melhor forma para equilibrar isso, sei lá, trocando pela batata, por exemplo? Qual seria o melhor caminho durante o dia? Tipo de manhã, meio-dia, à noite, para quem é amante do carboidrato e quer focar em massa muscular, etc. Então, alguns pontos, assim. Primeiro que eu falei é você juntar ele também com a proteína e com as fibras. Então, optar pelos carboidratos integrais, pelos carboidratos de baixo índice glicêmico, que são as raízes, que são o arroz integral, que sabe? Então, assim, buscar esse tipo de carboidrato. Mas, assim, não, eu amo macarrão, eu amo pão. Como é que eu faço? Primeiro de tudo, aumente o seu gasto calórico. Faça mais exercício. Se você passava 1 hora na academia, agora faça 20, o seu gasto calórico para você conseguir manter uma quantidade. Não gostei não dessa notícia. Já passo 2 horas na academia. E a segunda é, combine ele com fontes de proteína, né? Então, assim, você vai comer eu quero muito, muito comer miojo. Tudo bem, não vai comer um pratão de miojo. Você bota um pouquinho de miojo, aí tempera. Eu gosto, assim, de misturar muito, às vezes, quando eu tô com vontade mesmo de comer carboidrato. Hoje eu tô morrendo de vontade de comer macarrão. Às vezes eu pego o macarrão e boto, tipo, numa saladinha, assim, misturo com faz tipo yakisoba, né? Joga um monte de verdura. E boto sempre carne, sempre frango, sempre peixe, sempre tem uma proteína acompanhando, porque aí ela vai baixar o índice glicêmico daquela refeição. Mas é lógico que não tem como eu dizer, você gosta de macarrão, você gosta de muito macarrão, então pode continuar comendo muito macarrão, que você vai ter um resultado de emagrecimento. No mundo ideal seria ótimo, né? Mas não é isso que acontece. É lógico que a gente vai ter que trabalhar naquela quantidade, diminuir um pouquinho. Mas assim, jamais você vai me ver no meu consultório dizendo assim, você gosta muito de macarrão? Esqueça, você não pode, a gente tá agora querendo emagrecer. Não, você precisa consumir carboidrato no seu dia. E esse carboidrato pode vir do macarrão. A gente só precisa combinar ele melhor e, né, ir ajustando a quantidade que você pode. Muitas vezes eu digo o quê?
Ah, no meu almoço eu amo macarrão, eu quero comer macarrão, tá certo, você pode comer macarrão. Aí essa quantidadezinha aqui de macarrão, sei lá, 80 gramas de macarrão, você pode. Se você fosse comer essa mesma quantidade calórica de, sei lá, feijão verde, você ia poder comer 200 gramas de feijão verde. Você ia poder encher um prato de feijão verde. Mas você quer macarrão, né? Então o macarrão vai ser 80 gramas. É isso aqui. Você vai. Aí eu boto lá as Que opções. Ó, você triste. Não vai pode saciar e a 80 gramas quantidade de é menor, né? macarrão. Você pode 200 gramas de feijão verde. Lentilha é uma comida também que é baixíssima em caloria. No carboidrato tem baixa caloria. Então você pode comer 250 gramas de caloria. 250 gramas Você é a de favor de pesar lentilha. a comida? Um ponto Porque você já bom falou bastante, da né? Eu fico aqui quantidade, observando né? essa Um ponto questão. bom. Muitas vezes eu passo no consultório e digo assim, não, para você, o ideal, o almoço é que você coma arroz, feijão e carne. Aí, tudo certo, tô seguindo o que a Nutri falou. Aí, arroz, uma montanha de arroz, feijão, 3 conchas de feijão e a carne, uma esquinha de O frango, mínimo. uma esquinha de frango aqui. Não foi isso que eu planejei para você. Para o processo de emagrecimento, você teria que comer. Aí eu sempre boto as quantidades, tanto em medida caseira quanto em gramas mesmo. Mas aí eu digo, ó, são 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e 150 gramas de frango. É porque às vezes E eu digo aí o que é assim, que eu pega e digo? diz, coloque uma concha de feijão e o tamanho da concha. Então, a medida caseira, ela funciona mais ou menos nessa mesma ideia da explicação assim, que eu ia chegar. Você pesar na balança, né? Você botar, o que é que eu digo? Bota lá e pesa na balança 1, 2, 3 vezes, para você ter uma noção da proporção daquele óleo no prato. Como é que eu planejei para você? É isso. Se você botar 110 gramas ou 90 gramas, não vai ser isso que vai atrapalhar o seu resultado, pode ter certeza. Mas é mais ou menos a noção daquela proporção. Então, pesa 2, 3 vezes para você ter noção. Ah, não, foi mais ou menos assim que ela planejou o meu prato. E aí Ah, você vai seguindo de entendi. olho, As entendeu? primeiras Então, vezes as primeiras vezes pese. você pesa para você entender. Ah, 100 gramas de frango é isso. Ah, 100 gramas de arroz é isso. Então, eu posso mais ou menos essa quantidade. Se você botar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não é isso que vai fazer a diferença. Agora, se botar 2, 3 colheres a mais, o dobro, o triplo da quantidade que eu planejei para você, aí sim a gente vai ter uma diferença, entendeu? Então, assim, para você entender o que eu planejei para você, o que é ideal para você, eu sugiro que você pese. Pese 2, 3 vezes, mas não precisa. Ah, não, tô de dieta, peraí. Aí tira a balança e Vou pesa, né, o sair, vou para prato. casa do Vou tio, leva sair, a final de balança. semana eu vou jantar na casa do meu tio hoje. Aí você chega lá com a balança, não, tio, porque ela disse que 100 gramas de proteína. Eita, 102, tira, bota de volta, né? Não é isso, não é isso. A balança ela serve para te dar um norte, para você ter uma noção de como é que funciona ali o que a gente planejou. Mas dentro do que você falou agora, eu acho que é importante você falar que todo esse cálculo é feito dentro do consumo de carboidrato, proteínas e fibras e vegetais que a pessoa precisa para, no final do ciclo, dar resultado para aquela pessoa para perda de peso. Exatamente. Porque senão, para quem está em casa e não tem essa noção, o cara vai dizer, ela disse que eu já pesei uma concha, já sei mais ou menos quanto tem em quantidade ali. Hoje vai duas. Aí de duas vai para três, aí eu estou com mais um pouquinho de fome, eu trabalhei mais, 3 conchas. E aí o cara acaba fugindo do que você recomendou para ele e no final ele não vai ter resultado e a conta vai chegar para Culpa você. Nutri, né? Exatamente, é a culpa da Nutri. Então, assim, a balança é um pouco minha aliada nesse aspecto, né? Porque, como eu falei, eu segui certinho o que ela falou e não tive resultado nenhum. Mas eu entendi o que Foi você quis certinho dizer. o que eu disse, né? Foi certinho o que eu passei. Não é que vai enlouquecer pesando tudo, mas que no início pese para entender Exatamente, você não depois mais precisa ou menos ficar aquela refém da quantidade. balança, mas a quantidade faz diferença. Então, você precisa ter uma noção. E, assim, depois de um tempo, você começa a ter uma noção, assim, 100 gramas de macarrão é mais ou menos isso, ela botou 150, então é mais ou menos essa quantidade. Você vai tendo essa noção, assim, essa percepção visível, né? Quando você vai fazendo isso por um certo período de tempo. Então, assim, é muito interessante essa questão do peso, porque faz diferença a quantidade. E o leite, Juliana? Tem pessoas, tem médicos, eu já ouvi, só que eu costumo dizer o seguinte também. No caso do leite, tem vários médicos falando que o ser humano não precisa de leite, do consumo do leite, e tem Fazer a pessoas passagem. defendendo. E tem as outras pessoas que defendem que na etapa de ganho de peso, que o cara tá com. A nutricionista recomendou para eu ganhar peso, ganhar massa muscular. Aí ele entra como aliado, mas quando o cara entra na dieta ali para perder peso, eu não vejo E ninguém corta fazendo uso do leite. do Pode leite. até existir, mas geralmente o que eu vejo é quando você está nessa etapa aí de definição de perca de peso, ele. Então, a questão do leite, né? Ela é vilão ou é mocinho? O leite é muito contraditório.
Primeiro, assim, o leite que a gente consome hoje em dia, é fato, ele não é mais o mesmo leite de antigamente. Não é o leite, não é nem de antigamente, não é o mesmo leite que sai da vaca. A gente sabe que ele, para ficar ali tanto tempo no supermercado, enfim, passa por vários processos químicos e aditivos de conservantes, enfim, para manutenção dele, né? O tempo de prateleira que chamam. Então, assim, primeiro ponto o leite que a gente compra não é mesmo aquele leite da vaca que a gente fala de antigamente, quando vai comparar com dietas de antigamente, enfim, esse tipo de coisa. Mas o que é que acontece? O leite, ele é, sim, um alimento mais inflamatório, mas isso é uma questão muito individual. Cada um tem uma tolerância diferente a essa quantidade de leite. E como tudo na vida, em excesso, faz mal. Eu como leite a vida toda, nunca tive nada, não tive nenhum problema. A partir de um certo momento, se você exagera no leite diariamente, na quantidade, né, de manhã queijo com um copo de leite, no almoço é com molho de queijo, depois de tarde é um iogurte, assim, se você exagera na quantidade, na presença da lactose, isso pode irritar seu intestino a ponto de desenvolver, né, uma intolerância, uma questão de uma sensibilidade ao leite. Mas, de uma maneira geral, ele é equilibradamente na nossa vida, fazendo parte do cotidiano. Se você não é uma pessoa que tem intolerância à lactose, que tem uma sensibilidade, que tem uma alergia à proteína do leite, enfim, se você não é uma pessoa que já tem uma patologia, você consumir leite moderadamente e equilibradamente é ótimo, é benéfico. Ele, como todos os outros alimentos, tem seus benefícios, né? Mas também, como outros alimentos, ele também tem seus malefícios. Tudo em excesso faz mal. Mas, de uma maneira geral, o leite é um pouco mais inflamatório. Então, quando a gente vê outro tema assim, que está bastante em alta hoje em dia é o lipedema, né? A questão do lipedema, da gordura, da inflamação. A gordura é inflamatória. O leite, ele é mais inflamatório. Então, assim, mesmo que você diz assim, não tenho intolerância à lactose, como não tenho problema nenhum, não tenho diarreia, não tenho constipação, não tenho distensão abdominal, né, gases, não tenho nada disso quando eu como leite. Mas eu tenho lipedema, eu tenho uma artrite, uma artrose, uma doença inflamatória, uma doença autoimune. O leite, ele é mais inflamatório. Então, o ideal é a gente diminuir um pouco esse consumo. Mas eu não sou fã de jeito nenhum de cortar o leite, até para quem tem um grau de intolerância à lactose. Porque o que é que acontece? Você tem uma intolerância à lactose. O que é a intolerância à lactose? É uma deficiência na produção da enzima que digere a lactose. Essa deficiência ela não vai ser igual para mim, para você, se a gente vai falando aqui de 3 pessoas com intolerância à lactose, seriam 3 produções dessa enzima diferentes. E outra, essa produção ela varia com você mesmo. Tem dia que você produz mais, tem dia que você produz menos. E aí o que é que acontece? Eu sempre digo, conheça o seu corpo, vá vendo o seu limite. Se você come um iogurte e você fica bem, não passa mal, ótimo. Se você come um iogurte e uma fatia de queijo, você já começa a sentir uma distensão. Então, o seu limite está no iogurte. O seu pode ser 2, 3, 4 iogurtes, você ficar no quinto, aí você sente. E outra coisa, pode ser que hoje você tome um iogurte e seja ok. Amanhã sua produção esteja um pouco menor, você tome e já te faça mal, você acumula, né? Ontem eu comi um iogurte à noite, hoje de manhã eu comi uma fatia de queijo, quando foi meio-dia que eu comi alguma coisinha que tinha leite, aí eu senti o desconforto. Por quê? Porque é muito individual, né? Do momento. E aí essa produção, se a gente corta a lactose, você já tem uma deficiência na produção da enzima. Você não está consumindo mais. Aí todo dia o seu organismo produz ali aquela enzima. Eita, não usou. Eita, hoje ela não usou de novo. Eita, hoje ela não usou de novo. Não, depois de um tempo, ele vai dizer, vamos diminuir ainda mais essa produção, porque ela não está precisando, ela não está usando. E aí depois o mínimo contato com a lactose que você tenha vai aflorar muito mais essa intolerância, porque você não estava usando daquilo. Então, assim, é achar aquele equilíbrio, principalmente que é muito individual nessa questão da intolerância à lactose ou do consumo de lácteos de uma maneira geral. Por quê? Porque essa produção é muito individual. Então, assim, você tem que ir se conhecendo. Ó, um pouquinho de queijo eu consigo digerir tranquilo. Agora, muito queijo me faz mal. E para a questão assim, de uma pessoa 100% saudável, a mesma coisa vale. Porque se você exagera no consumo de queijo, de leite, de tudo isso, de uma vez só, você pode ir irritando ali devagarzinho seu intestino a ponto de desenvolver uma intolerância à lactose. Então, assim, como tudo na vida, é uma questão de equilíbrio. Mas, realmente, o leite ele é mais inflamatório. Não que o leite da vaca seja inflamatório, mas a bebida láctea que a gente bebe, digamos assim, né? Aquilo que a gente compra no supermercado e consome, ele é mais inflamatório. Aí tem questões ligadas à acne, à espinha, ao lipedema, doenças, né, crônicas, enfim. Ele pode realmente ativar um pouco mais. Mas não precisa você cortar ou, né, demonizar tudo que vem do leite, porque, como eu disse, nenhum alimento ele é vilão. Mas falando em leite ainda, já que o Siri tocou no Uhum. assunto.
né? Eu tenho muitas amigas que, quando começa a fazer dieta, ela faz aquela misturinha da aveia, da chia, tarará, granola, e fica muito na dúvida de qual iogurte, ou seria o iogurte para colocar para dar aquela melhorada. Aham. Na sua opinião, Juliana, o que introduzir? É um creme? É um iogurte natural? É um grego? Não, Explica pra o gente. iogurte é bom você ver aquele que seja o mais básico, mais natural, assim, sem adição de açúcar, sem adição de conservantes. Então, aqueles 2 ingredientes que tem, que é leite e fermento, pronto, é esse aí que é o ideal, né? Sem adição de açúcar, sem adição de adoçantes, sem adição de conservantes. Esse é que é o melhor. E a gente tem que olhar, além de olhar o rótulo, eu digo assim, é importante você olhar o rótulo daquilo que você está consumindo. Aí muita gente pensa o quê? Na tabela nutricional. Quantas calorias tem? Ah, mas é ótimo aí. Não sei quanto disso só tem 100 calorias. É ótimo, sim, mas é só olhar a lista de ingredientes que tá nele. Aí você pega uma rótula com uma lista de ingredientes, 5 linhas ali de coisa, onde você vê leite, adoçante, fermento, e aí 40 nomes que você não sabe nem o que é. Sorbitol, não sei o que, né? Aqueles nomes enormes que você não sabe nem dizer o que é aquilo. Então, isso são justamente os conservantes, né? E o bom do ingrediente de um rótulo que você veja assim, diga, não, isso é bom para consumir, é quando você lê e você entende o que está ali. Açúcar que seja até, açúcar, fermento e leite, ele é melhor do que aquele que está cheio de coisa, por mais que tenha mais calorias às vezes, enfim, porque os conservantes, eles são muito maléficos para a nossa saúde, para a nossa digestão, para a nossa saúde intestinal, que é muito importante, né? A gente tá com o intestino pronto para absorver aquilo que a gente come é primordial. Não adianta de nada a gente tá falando de tudo isso aqui, contando de que o que você está comendo, você está digerindo e absorvendo nutrientes que vêm daquilo. Se você não consegue fazer esse princípio básico, que é absorver os nutrientes que você come, já está errado, né? Então, assim, começa do intestino também. O intestino saudável. Foi bom você ter tocado nesse assunto, era justamente uma pergunta que eu já estava programando aqui para fazer. As pessoas se preocupam em comprar vitaminas, eu já vou entrar em outro tema, mas a gente já vai abordar tudo junto. Tem muitas pessoas também, deixa eu voltar, senão eu vou misturar e a gente não vai chegar no. Voltando para o intestino, as pessoas se preocupam em consumir e não se preocupam em excretar, né? Uma pessoa saudável, com intestino saudável, ou homem ou mulher, a quantidade de vezes que a pessoa tem que fazer esse, né, o 2. Número 2. Eu gostaria que você falasse sobre isso e depois eu pergunto outra coisa, para a gente não misturar Certo. muito. Então, assim, não tem uma quantidade de vezes. O ideal, assim, é uma vez ao dia, né? Mas, assim, às vezes até 2, 3, a depender da quantidade, né? Se um homem treina muito, faz muito exercício, né? Enfim, come muitas calorias, precisa comer muito diariamente, é até normal você ir mais do que uma vez ao dia. Mas mais importante mesmo é a textura, né? A qualidade, né? Tem uma escalazinha que chama escala de Bristol, que vocês podem pesquisar, e aí tem, assim, as texturas, e o ideal é ser aquelas fezes mesmo que tenham uma textura consistente, uniforme, né? Não várias bolinhas, não líquida, né? Então a textura conta muito. E assim, é muito importante a gente olhar as nossas fezes. Por quê? Porque é o feedback do nosso corpo, né? Ali que a gente vê como está funcionando essa absorção. Se você fica muito constipado, o que é que isso pode mostrar? Pode mostrar que você está comendo pouca ou muita fibra, com certeza mostra que você está tomando pouca água, né? Que você está precisando melhorar a sua hidratação. Então, assim, e a qualidade da alimentação também. Então, assim, estou muito constipado, sou uma pessoa que sofre muito com isso. Isso atrapalha no processo de emagrecimento, isso é perigoso para a nossa saúde, né? As fezes ali paradas no intestino pode causar úlcera, que, enfim, pode causar, né, câncer de intestino, enfim. É realmente muito perigoso a constipação, então a gente precisa ver isso, é um sinal do nosso corpo mostrando assim, ei, não está funcionando como Não tá deveria estar, legal, alguma né? coisa está errada aí no processo, vamos recalcular aí a rota. Então, assim, é importante a gente ver, tá constipado demais, não, agora eu vou no banheiro agora toda hora, toda hora, toda hora. E como é a consistência? Não, é muito líquida, tá mostrando, ó, você tá comendo alguma coisa que tá irritando seu intestino. Aquilo que era para estar ficando ali, a gente fazendo a absorção, não tá passando direto praticamente, né? Tá saindo muito rápido. Então, você não tá conseguindo absorver direito ali aqueles nutrientes e tem alguma coisa irritando ali o seu intestino. Pode ser uma lactose, pode ser um glúten, enfim, ou outros fatores. Existem alimentos até saudáveis que são mais irritáveis para o intestino do que o intestino de uma pessoa que não tem um intestino com uma saúde boa. Então, assim, tá tendo diarreia demais, tá mostrando também que tem alguma coisa errada, vamos descobrir aí o que é, vamos recalcular a rota.
Não, eu tô indo no banheiro e tá saindo assim, perfeitinho, nota 10. Então é ótimo, tô indo diariamente, então tá mostrando que o que você tá fazendo tá sendo certo. Então, assim, o intestino é a nossa forma de comunicação com o nosso corpo, ele dizendo, ó, tá ok, continue. Eu, não é por aí não, entendeu? Então, assim, é um dos alertas pra gente, é uma questão importante de se observar. Hoje eu vejo também muitos casos de pessoas que chegaram a ficar até na UTI vários dias. Depois, né, os médicos explicando, e foi justamente esse excesso de vitaminas que deu vitaminose nas pessoas, que é o consumo de vitamina D, vitamina B12, você compra magnésio, você Já compra ia cálcio, você perguntar compra sobre ômega isso. 3, Coloquei aqui, ó. e aí as pessoas. Suplementação ao É, extremo, né? fala aí pra gente aí esse perigo, né? É, Que tá tudo fácil nas farmácias, pessoal isso, abrindo mão e exatamente. o colega diz, tu compra isso que é bom, E tu compra acaba assim que aquilo. vem junto, né? Às vezes o que acontece? Uma pessoa vai, procura um médico, e aí ele vai e passa para você a medicação, vamos supor, do emagrecimento, você diminui aí o seu consumo, depois de um tempo repete os exames, aí viu, eita, você está com deficiência dessa e dessa vitamina, então faça a suplementação. Aí você passa pro seu amigo o quê? Olha, eu tô tomando tanto do remédio, eita, tô ficando meio fraco, não sei o quê. Sabe o que? A sua vitamina tá baixa, tome essa e essa. Você não sabe se o que aconteceu com você é exatamente o que tá acontecendo com ele, entendeu? Pode ser, pode não ser. E aí você consumir em excesso vitaminas que você já tem, já estão ok. Você ali consumir em excesso, acontece o quê? Uma hipervitaminose e tem os seus efeitos colaterais a depender de cada vitamina. Como a mesma forma de você estar com deficiência de uma vitamina, tô me sentindo fraco, mas está tomando outra, e ali aquela ficando em deficiência, e você ter sintomas por conta disso também, né? Então, assim, o ideal é você fazer um processo individualizado, você fazer os seus exames, a gente ver o que você está com deficiência e fazer a suplementação. E muito se fala também, às vezes, de uns soro da beleza, soro do emagrecimento, soro não sei o que é um conjunto de vitaminas injetáveis ainda mais, assim, de uma vez. Se aquilo não fosse, você não fez um exame de sangue antes e viu o que você precisa, na quantidade que você precisa, isso pode muito facilmente gerar uma hiper ou hipovitaminose, né? Então, assim, é importante ser uma questão acompanhada e muito individualizada, principalmente quando a gente fala dessa suplementação. E outro X da questão que fala da suplementação também é, tô indisposto. Fez o exame de sangue lá, deu lá, B12 baixa, B12 ferro baixo, por exemplo. Isso é relativo a uma indisposição. Então, tô com indisposição porque eu tô com B12 e ferro baixo. Vou suplementar, vai melhorar a minha vida. Só que eu não treino, eu não faço exercício físico, a minha alimentação é rica em carboidrato, fritura, o tempo inteiro. Tô tomando aqui a B12, tô tomando ferro e continuo indisposto. O que é que tá acontecendo? É só a deficiência vitamínica ou é A todo o rotina, todo o contexto de ciclo, estilo de né? vida que tá junto? Então, assim, a suplementação é maravilhosa e vem a acrescentar, se feito da maneira correta. A suplementação só não faz milagre. Não adianta dizer, tem um morosio que acelera o metabolismo, se eu como fritura, durmo na hora errada, não treino, não faço nada, mas estou tomando morosio e vou emagrecer, que é super emagrecedor, vai acelerar o metabolismo e vai ficar maravilhoso. Não é por aí. É um contexto, entendeu? Eu sempre digo para os meus pacientes, chega uma pessoa de primeira vez, consulta de primeira vez, com hábitos péssimos, não, mas eu estou começando agora a academia, estou vindo aqui porque eu quero melhorar a minha alimentação, não sei o quê. O que é que eu vou tomar? Passa aí o que é que eu vou tomar. Primeiro, você vai ajustar a sua alimentação, porque só isso vai te trazer vários benefícios. Quando você chega naquele ponto, diga assim, tava comendo péssimo, melhorei minha alimentação, dei aquela emagrecida, ou enfim, ganhei aquela massa muscular que eu tava querendo, não sei o quê. Cheguei mais ou menos ali num platôzinho, no momento onde eu estagnei, dei uma desacelerada naquilo. O que é que eu posso fazer? Mas eu já estou me alimentando bem, já estou treinando, meu organismo já está mais desinflamado, eu já estou preparada para receber aquele estímulo extra, então vamos entrar com a suplementação de morosia, enfim, tem vários ativos que são muito benéficos, mas eles só não fazem milagre. A gente está com o corpo preparado, com uma rotina adequada para poder receber ele e aí sim ter o estímulo, senão tem um amigo que está dizendo, senão você vai fazer xixi caro. E realmente, você vai fazer xixi caro, porque você vai tomar, vai escrever Vai e sair. acabou, você não vai ter o benefício daquilo. Então, assim, até a suplementação,
Ela tem que ter um momento certo de fazer, né? E a adequada, individualizada para cada um. Essa questão de suplementação é muito individualizada. Ficam falando assim, você é contra aqueles vitaminos de A a Z? Não sou contra, mas assim, se você tem uma deficiência de B12, aí você toma de A a Z. E a B12 que você precisa tem uma dose assim bem baixinha, porque não tem como ter de A a Z em alta quantidade. Então, assim, é um pouquinho de cada, mas você só precisa de uma em alta quantidade. Então, ele não está resolvendo a sua questão, está aumentando outras que você já tem boa, e a que você precisa aumentar, ela está aumentando bem um pouquinho. É muito melhor você fazer uma suplementação só de B12, numa quantidade alta, porque aquela que está baixa vai aumentar e regularizar. Pronto, e assim, não é suplementação para o resto da vida, né? É suplementação por um período de tempo. Então, o acompanhamento do exame é muito importante, né? Para quem não tem o hábito da disciplina alimentar, como manter a motivação, né, ao longo do prazo e manter esse equilíbrio? Que tem muitas pessoas que dizem, quem faz dieta não é feliz, quem treina e é doente, não tem o cara mais regrado. É o X da gasolina, você chegou no ponto assim, de dificuldade. E só para complementar, né? De forma geral, alguns estudos falam muito disso. 70% é comida, 30% exercício. Você concorda, complementando essa questão? Essa questão assim, de 70, 30, eu acho que é 50, 50, os dois caminham juntos, assim, sabe? Um complementa o outro. Quando você come melhor, você treina melhor. Quando você treina melhor, você tem vontade de comer melhor. E assim, faz parte de um hábito, né? De um estilo de vida, né? São vários pratinhos que a gente fica tentando segurar. É o social, é o emocional, é o sono, é a comida, é o treino. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a gente deixa cair um mais do que o outro, mas é realmente a questão do equilíbrio disso tudo, né? E essa questão do equilíbrio, você tocou num ponto assim, que é muito importante, né? Primeiro, a motivação. A motivação ela é muito individual, né? Que cada um pode vir em vários aspectos. E como eu digo, no começo é sempre mais difícil, porque a gente está acostumado a botar ali o óculos, a estar com o anel ali, o tempo todo. A partir de amanhã você vê, hoje eu não vou mais botar o óculos, não vou mais botar o anel, não vou mais comer carboidrato. É difícil. Então, o que é que eu sempre digo para os meus pacientes? Você, por algum motivo, veio até mim, aqui, na consulta, porque quer melhorar a sua alimentação, seja por saúde, seja vou ajeitar para brincar com seu filho, com seu neto, seja estou preocupado porque minhas taxas começaram a aumentar, estou com colesterol alto, enfim. Por algum motivo, você quer melhorar a sua saúde. Então, o que é que você faz? Está vindo aqui, né? Para isso. Então, assim, você tem que ter a autorresponsabilidade de entender que vai passar por um processo de mudanças. E com certeza, as 2 primeiras semanas vão ser mais difíceis, porque você é uma questão de costume, de hábitos, mas você tem que estar ali se lembrando, fazendo pela disciplina mesmo, de, não, se eu continuar por onde eu estou, eu vou chegar num caminho que não é onde eu quero chegar. Então, eu preciso fazer melhores escolhas para chegar num lugar melhor, para chegar onde eu quero. Então, assim, você tem que ter essa autorresponsabilidade de fazer melhores escolhas, mas justamente buscando ajuda profissional, a gente vai conseguir fazer esse caminho ser menos doloroso. Você não vai precisar cortar tudo aquilo que você gastou, então, nossa, você vai ter um caminho para seguir, para poder conseguir chegar aonde você quer. Mas é lógico que isso vai te fazer ter alguns sacrifícios, algumas coisas. E essa questão que você falou, quem faz dieta não é feliz, quem nessa vida. Quem fala isso, com certeza, nunca experimentou esse estilo de vida. Porque eu digo, você pode chegar aqui hoje no meu consultório dizendo assim, eu quero emagrecer. A minha primeira pergunta quando chega é, o que te trouxe até aqui? Porque você vai ser espera com essa consulta. E aí você chega lá dizendo, não, que eu me olho no espelho, eu não me reconheço, não estou me sentindo bem, eu quero mudança estética. Como você chega lá me dizendo isso. Aí ao longo da consulta a gente vai se conhecendo, mas quando já está no meu colesterol tá alto, ou até nem tá, minhas chances até que estão boas, mas enfim. Mas eu vou perguntando, não, tem uma queda de cabelo, tem uma textura daqui, uma celulidezinha que eu não gosto, tem uma, enfim, você me relata a unha fraca, você vai me relatando umas coisas e às vezes você nem me relata. Mas você tá sentindo isso e nem sabe que você precisa relatar pra ela. Aí eu vou e passo o primeiro plano alimentar, e você vai seguindo, melhorando a alimentação, melhorando a rotina de treino, nem muito diferente da sua rotina. Porque eu sempre tento deixar mais encaixado, mais parecido, mas sem que te comprometa ainda muito com aquilo. Não precisa acordar às 5 da manhã para ir correr na rua aqui, não é isso ainda que eu estou dizendo. Mas assim, faça um exercício físico, faça uma caminhada. E aí você começa a fazer uma caminhada, você começa a se alimentar melhor, e você, eita, meu cabelo parou de cair. Então, minha mente tá mais forte. Aquela enxaqueca que eu sentia, toda aquela dor de cabeça que eu tinha, toda final de tarde, parou. Enfim, vários aspectos da sua vida. Você vai vendo melhorar, eu tô passando meus dias com mais facilidade, eu tô menos cansado, eu tô mais disposto. E aí você mesmo já chega na outra consulta
Olha, tô agora caminhando e aí eu tô adorando. Tem um pessoal que corre agora de manhã e eu quero ir com eles, só que eles correm mais, então bota aí mais alguma coisa pra correr, aí você tá correndo mais. Aí você tá correndo. Quando você vê, assim, a sua qualidade de vida mudando, você não quer voltar atrás, independente do espelho, entendeu? Por mais que você goste, a estética ela vem como consequência, mas a qualidade de vida é o primeiro fator que muda. Ah, eu vivia constipada, eu vivia com diarreia. Deixa eu lhe E aí atrapalhar. eu vou e melhoro isso daí. Você não quer fazer porque você está se olhando no espelho e se achando bonita. Você quer fazer porque você está se sentindo melhor. E aí isso sim é a principal motivação. Aí quem faz dieta não é feliz. Você não percebe quanto você é infeliz quando você come aquela comida ali que você amou, um pratão de buchada, e você fica passando mal depois, e prostrado, e sem conseguir se alimentar. E, mas ele é infeliz, porque ó, eu que comi essa buchada e ele comeu ali uma saladinha com frango, infeliz pobre dele que vive de dieta. Mal sabe você o quanto você está aproveitando da vida, que você tem a disposição de sair de manhã, de tarde, de noite, no outro dia, curtir seus filhos, curtir sua família, bem, estando bem. Às vezes você fica tão mal, é muito comum eu perguntar que as pessoas não saberem dizer. E depois dizer, olha, eu vivia empachado, vivia com gases, vivia tendo dor de cabeça, e eu nem percebia, porque eu estava tão acostumado a comer mal e me sentir mal, que para mim aquilo era normal, para mim aquilo era eu bem. E aí, quando você fica bem, você não quer mais voltar para aquilo. Então, é isso que muda, né? A motivação. Juliana, você falou de estética. A gente falou das famosas canetinhas, que é a onda do momento. Mas, assim, emagrecer, por exemplo, eu quero emagrecer 40 quilos de forma, como é que chama? Saudável. Saudável, né? Eu ia dizer natural, tal. É possível? É muito possível, é muito possível. É, como eu falei, qual é a diferença, assim, por que eu acho que a canetinha, ela vem tanto no momento, assim, porque, como eu falei, é uma mudança de hábito. Esses primeiros 2 semanas, para uma pessoa que ela tem uma obesidade, né, grave, enfim, o seu Compulsão, corpo, né? ele pede, seus hormônios estão desregulados, então é difícil você ter essa força de vontade de partir de amanhã eu vou mudar os meus hábitos todos, é muito difícil. Então a medicação, ela vem dando esse pontapé inicial, mas é um pontapé inicial, ele controla o seu apetite, né, aquela sua compulsão, ele vai te dar menos apetite, porque quando a gente tem 2 hormôniozinhos, grelina e leptina, que eles dão a questão da saciedade, né, a percepção de fome e saciedade. E quando a gente está inflamado, esses hormônios eles não são produzidos da mesma maneira. Então, às vezes, quando a pessoa está com obesidade, é normal você não saber quando você está com fome, quando você está com saciedade, quando você está saciado. Então, às vezes, a gente come por compulsão, come por vontade de comer e come porque está com fome. Né? E a gente não consegue nem diferenciar isso quando a gente está muito inflamado, quando tudo isso está aflorado. Então, realmente é muito difícil. Não é questão de força, de vontade só. Então, assim, a medicação, ela vem ajudando nesses efeitos psicológicos, nada demora, né, no esvaziamento gástrico, então você se sente mais satisfeito por mais tempo, então você não sente aquele apetite todo. Então, tudo isso a medicação vem para ajudar. Mas se você, junto a isso, não for mudando seus hábitos, você não consegue uma evolução assim tão grande. Você pode até ficar refém da medicação, enquanto você está ali com a medicação você consegue, mas depois, né, não vem. E assim, isso pode ser gatilho para outros aspectos psicológicos de relação mesmo com a comida, de você passar a ter medo da comida, você passar a ter medo de comer, você passar a ter medo de eventos sociais, porque nos eventos sociais vão ter comida e você não quer comer, porque você não quer engordar de novo. Eu já fui obeso e eu emagreci agora, então eu não quero voltar para aquilo de novo. Eu estou me sentindo bem, eu não quero voltar para aquilo, então eu não posso comer. Aí a comida vira vilão. E aí, depois de muito tempo você evitando a comida, o que vai acontecer? Tem uma hora que você vai perder o controle e você vai exagerar na comida. Então, você pode gerar casos de compulsão, pode gerar casos de anorexia, porque você cria aquela má relação com a comida. A comida tem que ser aliada, você tem que ter uma boa relação com a comida para poder ter a manutenção daquilo ali. A comida faz parte do social, faz parte do nosso dia a dia. Não tem como a gente ter uma má relação com a comida e querer ter os benefícios Mas, que vem da eu digo alimentação, assim, de eu não energia, quero de usar a emagrecimento. canetinha. Eu quero um acompanhamento nutricional e eu estou acima do peso e queria perder 20, 30 quilos. É bem possível. A gente precisa realmente ter essa mudança de hábitos. A gente precisa passar a comer melhor, comer adequado para você, passar a se exercitar, passar a controlar melhor os horários de sono, né, de descanso. E aí a gente vai conseguindo, com a evolução do tempo, né, vai passando o tempo e você vai tendo resultados ali como sempre foi, né? Antigamente você perdia 2, 3 quilos, né, no mês, e aí, até que você chega num resultado ótimo. Então, assim, faz parte do processo, né? Não é normal é você querer se comparar, passando por um processo natural, em um mês você perder 8 quilos, como as pessoas fazem com a medicação.
né? Verdade. Mas com certeza essa perda de peso de 2, 3 quilos no mês é muito efetiva, porque a gente consegue ter esse controle de perdendo realmente gordura, mantendo ou até aumentando a massa muscular. E outra coisa, assim, peso na balança não significa nada. Peso na balança não é nada. A gente tem que analisar a composição corporal. Às vezes você chega no meu consultório com 50 quilos. Não, não quero um processo de emagrecimento, vou fazendo 50. Volta daqui a um mês com os mesmos 50, mas a gente vai ver, você aumentou 2 quilos de massa muscular e perdeu 2 quilos de gordura. Seu percentual de gordura baixou bastante. Você está com uma composição corporal muito melhor, mesmo estando com o mesmo peso na balança, entendeu? Então, a gente tem que analisar a composição corporal, tem que ver quanto de músculo você tem, quanto de gordura você tem. Pronto, perdeu foi o quê? Perdeu músculo ou perdeu gordura? Entendeu? Então, a gente tem que avaliar a composição corporal muito mais do que o peso na balança. Ô, Juliana, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho sobre os alimentos, que a gente sabe que é impossível a gente eliminar 100%, mas a gente vive aí no Brasil e a gente sabe que muitas pessoas não têm as condições, né, para manter uma dieta e preferem enlatados, embutidos, congelados. E dentro dessa cadeia aí, eu dou até um exemplo que, para quem mora na capital, como no seu caso, se você for fazer uma feira de frutas, verduras e legumes no G Barbosa, sei lá, no Extra, em qualquer outro local, e for aqui numa feira local no interior, você vai ver que o que você consegue levar para casa é o dobro ou mais do que você compra na capital. Quais seriam esses alimentos que a gente deveria realmente evitar e como é a sua alimentação e o que seria bom? Então, você tocou num ponto muito importante, né? Tem muita gente que usa algumas coisas como desculpa, digamos assim. Mas é o seguinte, a alimentação saudável é uma alimentação natural. Então, assim, como você falou, eu vou num G Barbosa para comprar uma quantidade de fruta e verdura, compro muito menos do que aqui e ainda digo mais, a qualidade é muito inferior, porque para chegar para mim até lá, passou por agrotóxicos, conservantes, para poder manter aquilo ali minimamente parecido, né, com o estado original para a gente consumir. Então ainda tem mais tudo isso. Enquanto você comprar na feira aqui é um alimento muito mais orgânico e além mais da quantidade, né? Então, assim, é aquele clichêzinho que falam, desembale menos, descasque mais. Então, assim, alimento natural, o que veio, né? O que Deus produziu pra gente, assim, o que a gente planta é aquilo que a gente deve comer. Então, assim, a carne do boi, que veio assim, direto do boi, cortou ali, assou, comeu. Ótimo, agora, enlatado. Aquilo é carne de boi? O que é que tem ali de carne de boi? O que é que tem ali de conservante? Porque se você deixar uma carne de boi em cima da mesa, aqui numa prateleira, 5 dias e volte lá para ver Ave como tá, Maria. né? Nem consegue. Agora deixe lá uma enlatadazinha em cima, 5 dias, para você ver se você voltar e ela tá do mesmo jeito. Por quê? Porque ela tá cheia de conservante, tá cheia de coisa para deixar ela ali. Então, é muito difícil, diferente do original. Então, assim, é você preferir os alimentos in natura, né, que chamam, os alimentos naturais, da forma que ele veio, né, pra gente. Então, mas realmente a carne de boi é muito mais cara você comprar. Mas você tem o ovo, né? Você tem o frango, você tem o peixe, né? Dependendo da região, né? Da proximidade com lago, com lagoa, enfim, você consegue ter acesso a outras fontes de proteína que não sejam salsicha, que não sejam embutidos, que não sejam enlatados. E as mesmas coisas, né? Macaxeira, inhame, batata doce, isso é ouro, banana da terra, enfim, isso é ouro em qualquer alimentação, tendo condições financeiras ou não, né? Isso daí é ouro, é o básico. Cuscuz, que é muito regional, né, da gente aqui, cuscuz é maravilhoso, a gente precisa ter noção da quantidade. Lógico que a gente pode comer batata doce, inhame, a gente pode um pouquinho mais, o cuscuz a gente já pode um pouquinho menos, misturar o cuscuz com a farinha de linhaça, né, com uma farofa de aveia, maravilhoso, porque aí aumenta aquela questão do índice glicêmico, deixa ele integral, digamos assim, entendeu? Então, assim, mas tudo Interessante. comida do dia a dia que a gente vai, entendeu? Gostei Então, da você dica. bota, para 2 colheres da massa do cuscuz, quando você vai molhar, né? Para 2 colheres de massa, você bota uma de E farinha de pode fazer aveia. normal. Fazer Bota normal, e lá não no muda muito o cuscuzeiro. sabor. O sabor não muda muito. Você bota Pra, uma de diz de farinha de novo, aveia, viu? 2 colheres de massa do Dos cuscuz, né? cuscuz. Você bota uma de farelo de aveia, nessa proporção. Aí Vou você vai tentar. fazendo assim e faz, entendeu? E aí você faz o cuscuz e ele fica com o índice glicêmico muito mais baixo. Mas assim, são alimentos do dia a dia. Frutas, verduras, raízes, tudo isso. Arroz, feijão, são alimentos. Não precisa cortar arroz e feijão para emagrecer. Precisa ter noção da quantidade e na hora de montar o prato, botar sempre também uma fonte de proteína, um ovo cozido, enfim. O atum,
A gente pode ir alternando, entendeu? Tem um assunto muito polêmico, desculpa, Pode Cida, perguntar. que é a questão hoje do peso nas crianças. Muita criança obesa e tal. Fala um pouquinho sobre isso, a sua opinião. Qual dica você dá, né? É. A questão da obesidade infantil é uma área assim, muito peculiar, digamos assim. Porque o que acontece? Quem alimenta essas crianças? De onde essas crianças se espelham para comer? É do âmbito familiar, né? Dos pais. A criança não come só biscoito, ela vai no mercado e compra biscoito, menino de 3, 4 anos. Não é isso, é um pai que dá, uma mãe que dá, enfim, a família que fornece, né, para eles. Então, assim, nós somos espelho. Você quer melhorar a alimentação do seu filho, você quer melhorar a alimentação das crianças, comece por você, né? Pela sua casa. Onde é que as crianças veem ali como exemplo? Se você está comendo salsicha, se você está comendo, né, enlatado, embutido, biscoito recheado o tempo inteiro, e você olha para o seu filho que está com sobrepeso e diz, não coma, não pode, você não... Né? Como é que a criança faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Assim, se você não é exemplo, se a gente chega aqui para almoçar, a comida de casa é miojo com carne enlatada. Aí ele come. E aí você tem que dizer, não, coma pouco porque você está gordinho. Não é por aí, né? Se você está falando assim da alimentação da casa, tem que ser uma alimentação saudável. E a gente é espelho para os nossos filhos. Então, assim, isso tudo faz parte, né, do contexto da alimentação. Então, eu acho que é um campo minado, assim, de falar de alimentação infantil, justamente porque diz muito respeito também aos pais, entendeu? Assim, a gente tem que ter esse conselho. Mas é lógico que existem vários fatores, né, em torno da obesidade infantil, e não é só a causa, né, mas assim, com certeza uma família que tem hábitos saudáveis, muito provavelmente vai ter crianças também com hábitos saudáveis, porque a tendência é que as crianças espelhem, né, os pais, que as crianças espelhem os hábitos dos adultos que convivem com ela. Né? Então, assim, uma casa que tem uma alimentação saudável na maioria do tempo, consequentemente, vai ter crianças com alimentação saudável. Às vezes a gente quer a praticidade, né, da tela para os filhos, já enfim, do biscoito, ele não come nada, então eu vou e dou o biscoito. A gente cede, é normal, eu sou mãe, né? Tenho um casal. E assim, eu sei como é difícil. Às vezes a gente perde a paciência, a gente quer, meu irmão, não tá comendo nada, toma esse biscoito porque pelo menos você comeu, né? Alguma coisa assim. Mas a gente tem que saber que isso tem como preço. Assim como na educação, se a gente tá ali fazendo birra, não sei o quê, não sabe conviver numa mesa com um grupo de pessoas, tá ali fazendo birra, não, toma aí o celular e fica aí quietinho. Lógico que ele não vai ficar quietinho, tá distraído ali, mas ele aprendeu a conviver em sociedade. Toda vez que acontecer isso, vai se repetir essa birra, esse choro, e a gente vai calar ele sempre com tela. Isso resolveu o seu problema? Ou, né, só enxugou um gelo ali no momento, né? A gente tem que tratar a causa e não as consequências. Então, assim, a alimentação ela vai mais ou menos por aí também. A gente tem que ver por que aquela criança não está se alimentando bem. Tem vários fatores, né? Mas, assim, com certeza, um ambiente familiar que tem uma alimentação saudável, consequentemente, os filhos vão se espelhar e ir por esse caminho também. Ô, Juliana, no teu caso, como tu é especialista em atleta de alto rendimento, é? E nutrição esportiva, Tá. né? Nesse caso, para pessoas comuns, muda muito a nutrição, a Eu dieta? costumo dizer assim, eu fiz a pós em nutrição esportiva, né, estética esportiva, e aí eu digo assim, eu acho que isso é como se fosse assim, o máximo da nutrição que abrange muito, porque o que acontece? A nutrição do atleta é uma nutrição muito específica, aquela questão que a gente falou da Muito balança regrada, né? aqui, ele serve para todo mundo, mas se a gente está falando de um atleta que vai competir, que tem que prestar um desempenho para um time, por exemplo, de futebol, está contando ali com ele, enfim, aquilo é a profissão dele, a gente está falando de um nível profissional, ele precisa comer 100 gramas de arroz. Se ele comer 110, vai fazer diferença no treino dele. Então a gente está falando assim de um ajuste minucioso, certíssimo. A gente está pagando aqui pessoas com 15% de gordura que precisam baixar o percentual de gordura. A gente está falando assim do fino, do detalhe, onde a suplementação tem que ser extremamente calculada, a alimentação tem que ser extremamente calculada, os horários de refeição tem que ser extremamente calculados, mas porque aquilo ali é a profissão daquelas pessoas, né? Então, assim, a gente está falando do preciosismo, digamos assim, da nutrição. A gente tem que levar a sério cada cálculo daquilo. Quando eu pego uma pessoa que tem obesidade, é sedentário e está querendo mudar os hábitos, se você comer 150 gramas de arroz ou 100, não vai interferir tanto assim, que a gente está buscando num processo de melhoria. Agora, quando você já está num nível de alta performance e você quer ainda melhorar essa alta performance, ali, assim, é o cálculo minucioso do minucioso, entendeu? Então, assim, a diferença tá aí. E, assim, quem é um atleta de alto rendimento,
que leva aquilo como profissão, que leva aquilo a sério, se eu disser que você tem que tomar 2,5 litros de água, você vai tomar 2,5 litros de água, não é nem 2,400, nem 2,600. Então, assim, é uma profissão, É é muito- diferente, entendeu? Você tem que levar aquilo a sério, você tem que seguir ao pé da letra. E aí exige muito mais de mim como nutricionista, né? Porque tem que ser aquilo. E assim, a pessoa segue muito mais. Então, essa questão de motivação, de como eu começo, tudo esse lado aí, não precisa tanto ser trabalhado, porque normalmente os atletas já estão lá, porque eles precisam levar aquilo a sério. Eles sabem que se ele fizer a suplementação errada no dia da prova, vai alterar o desempenho dele, né? Se você fizer a suplementação na hora errada, vai alterar o desempenho. Então, assim, é a questão da preciosismo, assim, sabe? Do detalhe, do fino da nutrição. Eu acho que São é a nutrição níveis, né? esportiva. Isso. Separação de níveis Eu aí. sou apaixonada por esporte, então é difícil para mim falar disso. Mas Mas para basicamente. mim, a nutrição esportiva é o fim do esporte. Quem é um nutricionista esportivo, ele consegue lidar com mais facilidade nas outras áreas, porque assim, é o que exige fim. Mas é lógico que cada especialidade tem, né? Se você é especialista, numa coisa, se você se dedica àquilo, você vai saber muito mais do que, enfim. Mas eu acho que a nutrição esportiva ela é uma boa base, sabe? Hoje, os teus clientes é mais de que área? Ligada ao esportivo? Então, assim, eu Misto. atendo em Maceió, né, no consultório. Então, assim, os meus pacientes, eles são mais atletas amadores, entendeu? Ou pessoas que já buscaram têm esse estilo de vida, mesmo que não como profissão, mas que Mais um levam pouco amador, um mais a atleta sério. amador. E muito mais nutrição estética, assim, ou no contexto do mercado de Maceió, falando agora como nutricionista, em termos, digamos assim, administrativo da nutrição. No mercado de Maceió, onde eu atuo, principalmente, eu pego muito mais casos de estética e de atletas amadores, mas que estão naquele nívelzinho a mais, amador pro max, Quer dar uma sabe? melhorada. Assim, amador, mas que participa de uma corrida no Tá final de sempre ligado semana. E como eu profissional. pratico beach tênis, acaba que tem muitos praticantes de beach tênis também que vão para mim, né, que procuram a mim, mas também a corrida tá muito em alta, então também tem muito de corrida, sabe? É muito essa a corrida tá muito em alta, né? Então, assim, vem muito também de corrida. Então, eu diria que, assim, atletas, os principais são beach tênis de corrida por conta do meu nicho mesmo, assim. Pra gente fechar aí, que a gente Na já hora tá se passou e estendendo, nem sentiu. só essa Assunto questão interessante, né? Que É. encaixa no dia a dia. do treino em jejum, para quem não tem o hábito, e justamente desse exemplo, no caso de um atleta, que ele já está acostumado com essa rotina, com esse dia a dia aí. Um atleta não vai treinar em jejum fato nunca, né? Assim, a não ser que a gente esteja falando de competição de fisiculturismo e a depender da fase, mas assim, o alimento que nos dá é energia. A gente não vai treinar sem ter se alimentado, sem ter aquela fonte de energia. Na pior das hipóteses, assim, uma corrida, uma maratona, você não consegue comer muito antes, assim, então a gente entra com suplementação de carboidrato, com suplementação, né? Disso daí, que também existe essa forma de suplementação, os géis, os pós, enfim, que são a suplementação de carboidrato para que você não sinta a barriga cheia na hora de correr, na hora de nadar, na hora de alguma coisa. Então, assim, é isso, né, que entra também a suplementação. Mas atleta treinando de jejum é muito difícil a gente ver que precisa ali da energia na hora do treino, né? Porque afeta diretamente o rendimento. Mas o jejum é uma questão de adaptação mesmo, assim. A gente consegue, quando a gente pratica o jejum por um período de tempo, a gente consegue ativar fontes de energia diferentes de só o carboidrato no nosso organismo e a gente se adapta e a gente passa a ter energia mesmo não tendo consumido carboidrato, né, que é o que dá energia mais rápida. Qual assim, seria o antes melhor do horário treino. da noite, assim, pra quem quer, sei lá, treinar de manhã? Porque pessoa que não consegue comer de manhã e não vai fazer efeito, né? Se eu comer 5 da manhã pra Então, treinar 5 da manhã. Bom ponto, é uma questão muito boa essa daí. Deixa eu que só acontece? complementar, Juliana. Vou só acrescentar aí. Tem pessoas, muitos profissionais da área aí, na sua área, que dizem também o seguinte, e eu volto a afirmar. Para o cara que pratica musculação, como você pratica, diz o seguinte: o seu corpo não vai metabolizar esse carboidrato que você ingeriu agora. Para o cara que faz musculação, se você se alimentar agora e for daqui a meia hora, você vai perceber que faz. Então, é uma questão importante isso daí que você falou. Eu acordo e eu treino todo dia às 5 horas da manhã. Não tem outra hora para treinar, a única hora que eu consigo é 5 horas da manhã. Eu me acordo 4h30 e vou comer alguma coisa para ir treinar. Em meia hora, eu vou digerir aquilo ali que eu acabei de comer primeiro. Então, a gente tem que fazer uma alimentação apropriada, assim, adequada para isso. O que é que acontece? Nesse caso, a alimentação que você fez na noite anterior é muito importante. Então, não dá pra gente cortar carboidrato à noite, acordar no outro dia, treinar às 5 da manhã
de jejum e querer o resultado. Então, assim, a gente tem que comer bem na noite anterior e a gente tem que comer bem antes também. Mas o que é que acontece? A gente tem que comer adequado. Se você treina, se você come e vai logo em seguida treinar, o que é que acontece? Acaba que pode dividir o fluxo sanguíneo que a gente precisa para os músculos, né, do braço, enfim, para fazer os movimentos do braço, perna, enfim, a gente dividir esse fluxo sanguíneo com o fluxo sanguíneo para o estômago, para a digestão da comida. Então, a gente precisa fazer essa alimentação no mínimo 40 minutos antes e, assim, um carboidrato de alto índice glicêmico para você poder absorver rápido. Então, assim, uma banana, um mel, um doce de leite, que é muito falado, né, do doce de leite para antes do treino, enfim, é um carboidrato de rápida absorção, porque você quer pegar rapidamente os benefícios daquele carboidrato. E a gente pode adaptar isso. Ah, mas eu vou treinar logo em seguida, então eu não quero ficar com a barriga muito cheia para não dividir esse fluxo sanguíneo. Então, pega um suco de uva, aquele suco de uva orgânico lá, integral, que tem. Aquele ali é super calórico. Aí esse, não, super calórico é horrível. Não, você vai tomar um pouquinho dele, já vai te dar bastante energia e você não vai ficar com aquele negócio de fazer a digestão ali, né, atrapalhando o seu desempenho no treino e vai te dar energia para você treinar. Aí tem o carbogel, tem palatinose, tem o oximase, tem vários suplementos que você pode encaixar nesse horário para poder ter essa absorção rápida e ter o benefício dele lá durante o treino, que realmente faz muita diferença. Se você está treinando sem comer nada, sem aquela fonte de energia, por mais que você tenha feito, né, um jantar reforçado, na hora do treino ali vai alterar o seu rendimento. Então, assim, atleta que treina. Mas aí, assim, a gente tem que avaliar o nível de treino, né? Não é? Faço musculação 3 vezes na semana, com um peso ali leve, confortável, mas eu vou arrochar carboidrato que a Nutri diz que precisa, né? Então, assim, a gente tá falando de exercício mesmo de alto rendimento, um treino de musculação efetivo, né? Não um treino fofo. É como você disse no Falando aqui início, com- alimentação equilibrada com exercício, né? Exatamente. Falando aqui comigo com o Siri, né? Que pega muito peso na Siri. Então, as perguntas, A quando gente eu gosta de pergunto, treinar um pouquinho. quando eu chego Você de treina manhãzinha muito, mesmo, não dá pra ir de jejum, porque senão vai alterar o seu treino. passa mal. Pessoal, então é isso, né? Agradecer demais a Juliana aí que veio lá do Maceió aí conversar com a gente. Foi um Então, prazer meu. Eu quero agradecer vocês de estar aqui. Foi ótima a nossa conversa. Se tivesse mais 2 horas de podcast, Era a gente ia mesmo. conversar mais 2 ó, horas de futuramente podcast. aí a gente pega outro tema aí em alta e É. convida novamente. Mandem Mas pra aí gente mais foi show. perguntas, mais temas que a gente não abordou, que a gente faz uma segunda vez. Show de bola, hein? Um A ao gente tá vivo logo aí para aí. ajustar para ir para ao vivo. Ia ser ótimo, né? Porque aqui não foi ao vivo, mas todo mundo participou, né? Imagine. E muitas dúvidas aí, né? Esclarecidas para Isso. quem não tem noção nenhuma e tá pegando a onda do hype aí, chegou a informação. Como tudo, eu achei esse hype assim maravilhoso, tem seus benefícios, mas todo mundo indo em busca de saúde, de movimentação, por mais que ainda sem saber direito o caminho, mas você vai gerando a curiosidade e eventualmente você chega no caminho certo. Então, assim, saúde é movimentação, é alimentação saudável e quanto mais gente tiver nessa, melhor, né? Que vai contagiando. Para a gente encerrar, deixa só um recado aí para quem quer praticar alguma coisa. Quem está E começando agora, né? Nesse processo. Nessa rotina de dieta. E se puder, deixa seu Precisa fazer Instagram para a gente dieta. acompanhar Claro, com você. certeza. Pessoal, seguir aí o contato, clínica, telefone, e-mail. Então, o recado que eu dou é: vão atrás de saúde, a gente é o que a gente come, a gente precisa fazer atividade física. E esse processo de emagrecimento é muito importante, isso vai gerando qualidade de vida. E você vai ver que quando você começar o processo, você vai encontrar vários benefícios que você nem sabia que precisava na sua vida. Né? E isso, assim, é muito importante. Então, entrem nessa onda de vida saudável, porque vocês vão ver na prática os benefícios disso. E o meu Instagram é @julinogueiranutri. E aí podem falar comigo lá, estou à disposição para mais dúvidas. Mandem lá o que é que vocês querem, né, para a parte 2. Show de bola. Então é isso, agradecendo novamente aí o pessoal, né, que tá curtindo a gente, tá seguindo. Pessoal que tá apoiando a gente, QR Code tá na tela aí, se você quer ser nosso colaborador. E todo mundo, né, Selma? Sim. Isso. Show Então, de bola. Como novamente você agradecer diz, a show de Juliana, bola. show de bola, valeu todo mundo. Quinta-feira a gente tá de volta. Amém. Show. Show de bola, viu? Eu gostei, espero que você tenha gostado, eu falo sempre. Eu amei.